Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou a Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Se desejar estar aqui comigo para falar de livros de literatura, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com. E hoje a emissão aqui diretamente dos estúdios da InforTV, para conversar comigo, tenho o Óscar Amorim, que nos traz um novo projeto, para além dos seus livros anteriores, um novo projeto, As Cartas de Sofia. Vamos querer saber que projeto é este, que vai ser apresentado no dia 16 de novembro na Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis. Bem-vindo, Óscar, ao Culturando. Já há algum tempo que não vinha cá, não é verdade? É verdade. Mas é sempre bom vir aqui porque eu sempre disse, tenho uma afinidade muito grande com o Culturando. Costumo até dizer que se eu conseguisse mandar nisto tudo, se fosse o dono disto tudo, eu obrigava, pelo menos em cada concelho, ter um Culturando. Porque eu acho que a cultura merece o trabalho que vocês estão a fazer. Por isso, o meu sentido, muito obrigado. Mais uma vez. E nós também, muito obrigada por nos trazer sempre novos projetos, porque desta vez traz-nos as cartas de Sofia, estas cartas que prometem aqui uma boa conversa. E é certamente com a escrita que tudo começa, mas em tenra idade. Como é que tudo começou, Óscar? Como é que começou a vida de escritor? Muito pequenino. Muito pequenino. Ainda bem que fala nisso, porque é bom, eu tenho dito isto muitas vezes, mas não me canso, porque o meu exemplo é um exemplo o quanto é importante um professor no desenvolvimento de um ser humano. No meu caso específico, devia ter sido ali por volta dos 14 anos, que tive um professor que, daqueles austeros, muito austeros, que me fez várias coisas que me começou a viciar na escrita. A primeira coisa foi os testes de antes, não é como, eram diferentes, como é evidente. Era interpretação, depois gramática, depois não sei o quê, e depois o final era redação. E tudo isso era conjugado de forma a dar 20 valores. A redação era o que tinha mais, eram 5 valores para a redação. Eram 5 valores. Pois eu tive sempre 5 valores. A tal pessoa austera começou por aí. E depois ele escrevia, foi engraçado, eu lembro-me perfeitamente que ele escrevia para um jornal de Oliveira das Meias, que saía quinzenalmente. Escrevia, tinha um texto de opinião. E depois começou-me a convidar para ir com ele a um café que já não existe, em Oliveira das Meias, para aquilo, ele tinha que entregar aquilo até às quartas-feiras, o texto. E começou-me a convidar para ir lá ler com ele o texto se estava. E eu fui. Tremia por todos os lados, não é? Aquela primeira. E isso com que idade? 14, 14. Não posso precisar, mas é 13, 14. Entretanto, eu fui. E ele lia-me o que estava a fazer e eu achava bem, pronto. E ele dizia, então não tens outra, achas bem, não tens uma opinião? Não, Sr. Professor, está muito bem. Primeira, segunda vez estava muito bem. À terceira ou quarta, eu comecei a sentir que devia também atuar. Comecei a perder aquela inibição, que é normal, não é? Ganhar à vontade. Ganhar à vontade. E depois dizia-lhe, Sr. Professor, se fosse aquilo, já não me lembro o que era, não era? Se fosse aquilo assim, as pessoas sabiam mais, ficavam a saber mais diretamente. E ele, rapaz, capaz de ter razão e tal. E não é que num desses jornais, num desses resumos, eu emendei-lhe umas 2 ou 3 coisas. E ele emendou, eu vi-o ele a emendar, a corrigir e tal. E vim-me embora e disse para o meu pai para comprar aquele jornal, que eu precisava ler aquele jornal.
O meu pai fica muito admirado, porque em minha casa não havia assim grandes hábitos de leitura, mas comprou-me um jornal. E eu vou logo direito ao texto. Mira, então, e não é que ele corrigiu aquilo que eu disse. Estava lá tudo corrigido. Já existia aí uma vertente muito eu forte fiquei, olha, foi daquilo aí que é a paixão pela escrita. Paixão, mas a paixão conduzida por alguém. Veja a importância de um professor austero, por acaso era austero naquela altura. Veja a importância disto. Eu fui a partir daí, nunca mais parei. Exatamente, e é com a escrita que mantenho uma relação muito íntima e com a qual convivo diariamente, impregnando as palavras de um perfume com essências extraídas das entranhas mais profundas da sua alma. Oscar é um ser humano envolvido na magia das palavras e não vive sem a escrita. E por isso é que tem aí ao lado também um livro de poesia. E antes de falarmos de tantos romances, porque é um grande romancista, esse livro surge numa viagem pela vida, poesia que também existe dentro do Oscar. Foi uma poesia, que foi um livro que surgiu, enfim, já o disse várias vezes, surgiu de uma revolta, surgiu um pouco ao contrário do que devia de ser. Surgiu de uma revolta de um livro que eu estava a escrever e cheguei a uma certa altura que não conseguia, pronto, não conseguia. Tinha que apagar e voltar atrás. E andei ali 2 ou 3 dias assim. E revoltei-me. Não o devia ter feito porque eu já tinha experiência suficiente para saber que isso de vez em quando acontece às pessoas que escrevem. Mas não tive paciência e zanguei-me, deixei o romance lá de lado e disse, não, vou escrever um poema, não gosto mais, não escrevo mais romance, vou escrever um poema. Pronto, escrevi um poema, naquela altura, escrevi até ao fim, sempre sem parar, depois te corrigiu, como é evidente. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, dei a apreciação a uma amiga em comum, que eu considero uma grande poetisa e uma ainda melhor declamadora, e disse-lhe, olha, o que é que achas disto aqui? Quem é que escreveu? Disse, fui eu. Pá, está bom, continua, pronto. E continuei. E foi uma grande descoberta. Foi uma grande descoberta que apareceu essa viagem pela vida. Podemos ouvir um poema desse livro? Podemos. Então vamos a um poema. O que é que vamos ouvir? Mas eu antes do poema queria dizer que todos os meus livros, e este não é exceção, eu não consigo fugir de 3 elementos fundamentais. Que é o amor. Para mim é fundamental. Sem amor não se faz nada. Se nós não tivermos amor, não conseguimos fazer nada. É a natureza, para mim fascina-me. E o nosso habitat. E eu ando um bocadinho triste com isto. Ando um bocadinho triste com isto. Estamos a tratar isto um bocado mal. Eu fico triste e preocupado, fundamentalmente. E o terceiro elemento é a liberdade, que eu acho que é um bem que todos nós temos e, por vezes, desprezamos-lo. Não o sabemos usar como deve ser. Usamos de uma forma deturpada a liberdade. Nunca o fiz. Eu sempre tive a minha liberdade, mas não é uma liberdade nem política, é uma liberdade que é minha. É minha. Eu acho um elemento fundamental. Portanto, esses 3 elementos, o amor, a natureza e a liberdade, estão em todos os meus livros. Eu vou começar, já que me pediu, vou ler-lhe um de amor. Tem mais de amor. Mas pronto, vamos ler este de amor. Um poema para ti, meu amor. Deus andou indeciso por entre as estrelas, cabisbaixo e pensativo, navegando incólume por entre pedaços de sensibilidades, conseguiu não se machucar, mas fartou-se de pensar. As futilidades são obra dos incapazes, e esses, por muito esforço que façam, nunca conseguirão atingir a perfeição, nem gerar seres capazes de serem audazes.
Audazes são todos aqueles como eu que, sem terem almas capazes, conseguem sentir e humilhar a incapacidade com a força do sentir e do amar. E depois de pensar, Deus conseguiu finalmente segredar-me que a mulher que amarei, até me perder nas estrelas, serás tu. Eternamente tu, meu amor. Aqui o amor vem solidificado. Bem, porque também lhe digo uma coisa, Rosa, também escrever sem sentir, eu acho que não vale a pena. É muito importante sentir. Não vale a pena. Mas para além de escrever, e porque a história de vida do Óscar é muito rica, e nós, se formos para o ano de 1968 a 71, fez teatro. Foi também uma grande paixão. Ui, que paixão! Ainda bem que me fala nisso. O teatro é algo que também faz parte, esta escrita, este romancear tanto, também vem um bocadinho dessa vivência do teatro. Mas que grande paixão! Então eu fiz teatro no TEP. No TEP, há muita gente que não conhece o Teatro Experimental de Porto. Estudava e fazia lá teatro. Profissional, tínhamos ser profissionais. E pronto, ali andei 2 anos e tal, e fui para o ultramar. Cheguei ao ultramar, na Guiné, e ia com aquele bichinho do teatro. E a primeira coisa que eu faço, eu estava no meio do mato, não é? Quem lá esteve sabe as dificuldades que havia. Entretanto, começo a pensar em escrever uma peça de teatro para nós nos entretermos. E comecei a escrever. Entretanto, as coisas foram avançando e eu fui encenador. Comecei a encenar a peça, arranjei os personagens, encenei a peça e também representava também. Tinha um papel na peça. Sou Macário. Era uma peça do século XIX que me deixou umas saudades muito grandes porque percorreu com sucesso a Guiné toda. Inclusive era o general Spínola e eu vi-o sentado na primeira fila a assistir à peça de teatro. Rosa, não sei se é possível... Vai-me dizer que tem aí alguma Tenho. coisinha desses seria possível tempos, mostrar isto? desses tempos. Acho que sim. Olha, veja-me como é que eu na Guiné... Eu posso tentar passar aqui nesta câmara. Mas deixe-me lhe dizer primeiro. Veja como na Guiné, lá no meio daquele mato, eu fui descobrir 2 beldades destas. Que isto realmente... São bonitas, não são? Isto realmente... Estamos a falar no meio do mato. Eu prometo que eu vou fotografar isto para vocês verem lá em casa, porque realmente assim não vão conseguir ver nada bem, mas eu vou tirar uma fotografia, isto fantástico. Olha a minha família. Olha a minha família. Muito bonito, muito bonito. Olha a minha família. Eu, as minhas filhas e os meus genros. Sim. É o que eu digo, eu vou porque lá em casa não vão conseguir ver, mas eu vou fazer assim aqui uma fotografia e coloco já na... Como é que na Guiné haviam meninas tão bonitas? Veja. É verdade. Não eram só negras. As negras também eram bonitas. Veja. É sempre muito bom eu sou do meio. Mas achas bonitas ou não achas? Acho, sim, senhora. São bonitas e estes cabelos todos fartos, não é? Mesmo daquele tempo. Mas sabe que mesmo na Guiné não havia brancos. Eram só negros. Portanto, elas são militares, como eu. E vocês fizeram certamente uma peça de teatro fantástica. Fantástica. Recorda-se do tema? Eu recordo perfeitamente. Era uma família burguesa do século XIX. Sou Macário era eu. Por isso estas vestes, não é? Que eu vou registrar aqui uma fotografia para mostrar lá para casa para verem melhor. O Sr. Macário era eu. E tinha uma família, tinha as 2 filhas, não é? Tinha a minha esposa, tinha as 2 filhas e os 2 genros. E ao princípio eu não gostava, porque a disciplina do século XIX não é igual à disciplina que é agora. As famílias, eu tive que escolher muito bem os meus genros. Não foi de ânimo leve que eles puderam... No fim, pronto, consegui... Estas fotografias já foi no fim. Eles
conseguimos fazer uma família. Portanto, eu e os meus genros começamos a dar muito bem. Mas há aqui uma, para mim, em especial, porque eu acabo aqui o primeiro ato. E como é que eu faço isso? Grande personagem. Quem é que se lembra da Palmira Bastos? Palmira Bastos. Ouvia-se falar muito no teatro. Eu vi uma peça dela e eu influenciei-me. Eu vi uma peça dela, ainda a televisão era preto e branco. Portanto, não posso precisar os anos, mas ainda era preto e branco. As árvores morrem de pé. Uma peça extraordinária. E ela, no fim do primeiro ato, morre de pé. Assim, com a bengala dela, não me lembro do texto, com a bengala dela, cai no chão, diz o texto, cai no chão. Bem, as pessoas levantaram-se, porque não puderam ir de encontro a ela, porque apetecia mesmo ir tudo abraçar aquela senhora. Foi uma coisa espetacular. Isso teve influência. Isso é o fim do mesmo ato. Claro, o texto não é o mesmo, nem nada que se parece. Mas... E como é que depois deixa o teatro? Chega cá, depois do serviço militar, o teatro termina? Não, eu fui convidado. Eu e a minha mulher, a que fazia de minha mulher, fomos convidados para o TEC, que é o Teatro Experimental de Cascais. Que eram os dois grandes teatros, as duas grandes companhias da época. Era o TEP cá em cima e o TEC lá em baixo. Não fui por uma razão muito simples. Olha, eu vou dizer, já passaram muitos anos, e eu fui lá abaixo fazer um tempo, na altura não se chamava o casting, era uma espécie de casting. Uma espécie de casting. E fomos selecionados os dois, eu e a minha mulher, a mulher que estava ali. Claro, cheguei a casa, disse isso à minha namorada. A minha namorada nem pensou. Olhou para mim e disse, olha, lá se vai o namoro. Não, ou tu, ou nós, ou teatro. Mas o amor falou mais alto. Mas disse-me aquilo com tanta veemência que eu também, pronto, olha, telefonei lá ao meu colega, disse, eu não vou. Mas... E ficou aqui o bichinho ironia do destino. O destino realmente é uma coisa impressionante. Casei, passado 3 ou 4 anos, divorciei-me. Quer dizer, fiquei sem teatro e sem mulher. Pronto. E depois ficou a pensar, não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha. Mas fiquei sem uma coisa... Depois brinquei com a situação, e hoje também brinco, não é? Fiquei sem mulher e fiquei sem teatro. Eu disse, olha que bolas, pá. Depois tínhamos rir muito. Mas depois acabou por, no fundo, ficar com o teatro dentro dos livros. Sempre. É um grande romancista e mais tarde elegeu, de facto, o romance como um género literário de eleição. E onde depois todo o seu criativo, arquitetando uma história, criando personagens, oferecendo viagens verdadeiras aos leitores. E que viagens! Porque sempre considerou que ler um romance é também uma excelente forma de viajar. E isso nós até falávamos há pouco em off, que realmente nós conseguimos entrar dentro dos livros e lá vamos nós, não é? E estamos a imaginar no local e a visualizar o local, tal e qual como eu dizia há pouco, que sei como é que é aquela bicicleta que nunca vi. Exatamente. É mesmo isso. Exatamente. E são estas viagens que fascinam o Oscar ao escrever romances, porque é um grande romancista, tem muitos romances. Sabe, eu em todos os meus romances estive lá. Não pesquisei nada, exceto aí não fui. Fui na Guerra do Líbano, a Guerra Civil, não é esta, que eu tive sempre em guerra, mas foi uma guerra terrível no sul do Líbano. Aí não fui. Não. De resto, em todos os lugares que eu faço, por conseguir que o leitor viaje, eu não concebo fazer o leitor viajar sem lhe oferecer viagens verdadeiras. Onde eu estou, onde eu cheiro, onde eu falo, onde eu sinto o pulsar da zona das pessoas,
do comboio, da caminhonete, do barco. Até porque Tenho tem aqui um pormenor muito interessante de conseguir misturar esta mistura dos sentimentos. Ou seja, fazendo com que as personagens e os leitores, não é, se aproximem, se conheçam, não é? O leitor acaba por conhecer o personagem, viver com ele dentro do livro. E esta forma de escrever é muito peculiar e é muito própria do próprio Oscar, mas também deve vir de muita leitura que faz. Sim, pois eu faço muita leitura. Aliás, um escritor, eu não concebo um escritor que o escritor normalmente lê mais do que escreve, não é? Eu, pelo menos, leio muito mais do que escrevo. Falou aí nas realidades que nós sentimos. Pois é evidente, eu senti-me. Porque é que a realidade e a ficção aqui andam muito, é uma linha muito ténue. É muito próximas, ténue, muito ténue. Eu digo isto, é muito ténue. E é preciso também ter esse cuidado. Não se deixar ultrapassar um ao outro. Porque eles são ambas importantes. É um trabalho minucioso. Elas são importantes. Mas são importantes. E eu dizia por vezes, mas vou-lhe contar uma que realmente deixei-me completamente iludir com a veracidade que estava a imprimir à minha leitura. Estava eu a ler. Eu tenho o meu escritório ao lado da cozinha. A minha mulher já tinha ido dormir, que eu escrevia à noite, agora não. Escrevia à noite e estava a ler o Victor Hugo nos Miseráveis. São 5 volumes. E no segundo volume ele retrata a Guerra Civil. Em França. Francesa. E então ele é muito minucioso, é pior que o nosso Essa. Ele, para escrever, para retratar uma coisinha, são precisos 5 páginas ou 6. Eu gosto disso. Há quem não goste que seja aborrecido, não, eu gosto. Por isso é que eu gosto do Essa também. Bastante descritivos. Muito descritivos e tal. E ele estava-me a descrever aquilo de tal maneira. Eu estou a ver uma rua estreitinha em Paris, apetrechada, com pedras e tal, e com sacos a servir para evitar que as balas entrassem. De escudo. E então, os que estavam do lado de cá, atrás dos sacos, atiravam, e eu estava a sentir aqueles tiros, porque aquilo eram espingardas de carregar pela boca, sabe? E aquilo estava-me a entusiasmar de tal maneira que eu, às páginas tantas, aquilo era um tiroteio tão grande, e tão bem escrito, que eu interrompi, começou-me a cheirar a queimado e foi à cozinha. A minha mulher esqueceu-se aqui de qualquer coisa ligado. Cheirava-me a queimado. E eu chego à cozinha e bato e disse, não, então eu estou a ler, bolas. Não está nada ligado. Cheirei. Esta é a magia da verdadeira leitura. É que o leitor saia desta realidade e entre de facto no livro. Eu estava, veja, para sentir o cheiro, então eu levantei-me de onde estava. Eu estou a ver isso, já lá vão uns anos, estou a ver isso como seja hoje, como seja passado hoje. Portanto, é fundamental nós sentirmos o que estamos a ler e ler muito. As viagens são fundamentais. Sabe que eu fiz muitas viagens sem lá ter ido. Eu conheço o Alasca perfeitamente. Até passei lá uma passagem de ano. Nunca lá estive. Conheço aquilo. Eu gosto de ler. Esta é mesmo a magia da leitura. É. Mas há uma outra magia por trás da leitura, que é a da escrita, e por isso já escreveu A Violação, O Resgate, Segredos no Confessionário, O Último Suspiro de Liberdade, Juntos no Infortúnio, Memórias de Anaíse, Viagem pela Vida, que é o único de poesia, e agora traz-nos as Cartas de Sofia, ou seja, tantos romances. Vamos fazer aqui assim uma abordagem muito rápida. A Violação foi o primeiro livro. Foi o primeiro livro. Mas lá está. Muito rapidamente, que livro é este? Foi um livro que eu tive que depor toda a minha vontade de falar sobre o amor. Eu tive 2 personagens que
Sabe que eu crio as personagens, isso é a vantagem de um romance. O romance permite-nos criar. E logo, desde logo, a narrativa e depois as personagens. Mas eu, ainda de manhã, tive uma conversa com uma senhora, que deve estar a ouvir, que me dizia que eu não podia ser tanto assim. Mas eu crio as personagens e sou muito, muito, muito amigo delas. São os meus grandes amigos. E eu costumo citar como exemplo, então, a Rosa convive com uma pessoa todos os dias, durante 2 anos, ou 1 ano, ou 2. Então, escolheu-as primeiro, como é evidente, como eu as escolho, as minhas personagens, escolho os seus amigos, e esse amigo que convive todos os dias, durante 2 anos, então, não será um grande amigo seu? Exato. É uma questão de... O personagem é um ser vivo. Eu crio de tal maneira a personagem que esqueço-me que é ficção. São verdadeiros. É exatamente relacionado com aquilo que dizíamos há pouco, quando nós também entramos na verdadeira história, estamos no local, estamos a visualizar como é que aquele local é, sem o conhecermos, mas é o nosso local. É aquele que nós estamos a ver. E, então, e esse é o poder da leitura, assim como as personagens. As personagens sim, são criadas pelo escritor, elas têm que existir. Criação, é uma criação. Se não existirem, eu não consigo escrever se elas não existirem. São grandes amigos. E então, nesses 2 primeiros livros, veja que comecei com uma grande amizade com um padre. Com um padre e com uma... Temos que ser rápidos para conseguirmos passar por todos. Com um padre. E quis dar a minha opinião, escrevendo, como é que 2 seres humanos que se amavam, mas amavam-se um ao outro, que era a Teresa e o Padre Manuel, como é que não podiam casar-se, não podiam manifestar esse amor. Isso foi uma questão que me levou também ao 2º livro, ao Resgate. Continuei, foi teimoso. Mudar paradigmas aqui não é fácil. É teimoso. Mas a escrita leva a grandes mensagens. Não, eu vou conseguir pô-los juntos um com o outro. Isto significa que o Resgate é uma continuação Não é uma continuação. Da violação. Não é. Alguém me disse isso. Mas as personagens são as mesmas. A mensagem. A história é completamente diferente. Mas a mensagem que eu queria passar é a mesma. Porque não me chegou o primeiro livro para fazer. Eu tive que fazê-lo noutro. Exato. Não me chegou. E consegui. Até porque depois aparece Segredos no Confessionário e andamos aqui sempre à volta da mesma temática. Sim, Os Segredos do Confessionário é outra temática também que me impressionava, que era sobre aí um crime e a posição do sacerdote, que o criminoso foi confessar-se. É de uma outra vertente, mas estamos dentro do mesmo, dentro da religião em si, não é? Foi confessar-se e ele sabia, portanto o padre passou a saber, e o hipotético assassino estava preso. Guardaram não segredo. Estava preso e guardaram não. E ele guardou o segredo, deixou estar o homem preso. Toda a história anda à volta disso. Depois temos O Último Suspiro de Liberdade. E aqui vem um livro que já enraiza um bocadinho a liberdade e a importância dela. Eu até ainda tremo um bocado quando falo nesse livro, porque eu nunca vi prova de amor tão grande como o final desse livro. Foi um homem, um fotojornalista que foi ficando sem membros. Foi de tal que esteve na guerra do Líbano, que eu aí não fui. E começou sem pernas, porque sabe como são estas pessoas. Eles querem pôr a máquina à frente de tudo. Exato. Não se importam daquilo que vai acontecer. E rebentaram várias coisas. Aquilo ficou sem pernas, depois sem braços. Só ficou com o tronco. Agora, imagina, e vivia. A filha era médica e eu escolhi o Brasil para que isso acontecesse. Eu já lhe vou dizer porquê. E ele estava num sofrimento terrível e queria que a filha, que era médica, lhe desse uma injeção para ele. O nosso problema da eutanásia. Para ele sair deste mundo que não queria mais. A filha, claro que não. Até porque no Brasil, eu escolhi o Brasil, porque no Brasil o sistema penal é muito rigoroso, é muito mais do que nós.
E, entretanto, ele ia insistindo com a filha. A filha era médica nesse hospital onde ele estava. E o amor deles era tanto, 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 eu não posso dizer quanto, não posso quantificar, mas era tanto, 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 que ela foi amolecendo. Foi amolecendo. O pai era para ela um ídolo de todo tamanho. Ela, para ele, era o maior amor da vida dele. Aquele amor solidificou-se de tal maneira que ela cedeu. E depois é o que acontece, não é? Ai, devido à cedência ela dela cedeu também. e ele morreu a rir-se. Tão feliz, tão feliz, tão feliz. Para mim foi a maior história de amor. Isto é amor. E segue-se depois para Juntos no Infortúnio. Outro romance forte. Porque o infortúnio acontece a muita gente. Juntos no Infortúnio, olha, muito forte. Tenho uma personagem que repito-a, é uma história muito curta. Uma personagem que é passada na Dinamarca e Suécia. A Dinamarca vivia num veleiro. Era um homem extraordinário. E conheceu uma senhora também extraordinária. E a história desenvolve-se à volta disso. E depois tem Memórias de Anaíse, que é o último romance, depois saiu A Viagem pela Vida, que é a poesia. Esta Memórias de Anaísa, que também é um livro bastante interessante. Deixa-me lá pensar. Memórias de Anaísa. 2087, não é? Se não estou enganado. Começa em 2087. Memórias de Anaísa. Anaísa é uma personagem que foi muito querida para o Oscar. Muito. Sim. É uma grande paixão das personagens. Muito. Eu sei que diria... gosta de todas. Exatamente. Eu Mas diria Anaísa, que não vale a pena. Quando falou comigo sobre este livro, recordo-me Não vale de ter tido um carinho tão especial para esta Anaísa. Não vale, eu tenho por todos. Posso às vezes não demonstrar neste ou mais naquele, mas, para lhe ser sincero, o amor é tanto, tanto, tanto para os personagens. Sabe o que é ter 8 ou 9 filhos? Exato. Sabe? É Pronto, mais ou menos não sabe. isso. Eu também Depois, não sei. Mas, não tenho esses filhos todos. mas Estou-me a imaginar, não é? Mas é um amor muito grande entre eles. Eu não gosto, porque se eu for a começar, eu gosto deles todos. E depois vou diferenciá-los. E depois, quando Mas é muito interessante, porque as temáticas dos romances do Oscar andam aqui à volta todas do amor, mas são amores, entre aspas, digamos, diferentes, não é? Porque falamos aqui na religião, depois falamos... São sempre amores diferentes, mas que são amores que nós precisamos mesmo de os dar a conhecer de uma forma mais aberta, e numa sociedade que estamos assim tão, distraída, não é? E que muitas das vezes ele existe e não pode ser vivido. Mas sabe, as Memórias de Anaísa começam em 2087, porque era uma visão, eu quis exprimir a minha imaginar o futuro, a minha visão não é? de 87. Começa precisamente em 87. E era a Anaísa. E começa em 87. E eu pus cá para fora, digamos assim, tudo aquilo que penso que vai acontecer. E pus. Foi um livro que me deu prazer por isso. Como se diz, desopilei. Não sabemos se isto não vai ser assim. Pois, nós não sabemos. Da forma que a sociedade está, eu até acho que as Memórias da Anaísa podem ser mesmo aqui uma previsão do futuro. Sabe uma coisa? É que eu tenho o azar ou a sorte de acertar sempre. Pode não ser agora, mas vai acontecer. E acontece. E eu penso que estas memórias vão dar que falar no futuro. Pois vão. Dia este livro, se calhar, ainda vai ser muito estudado, porque é aquilo que eu penso possível. que é em 1987. Nós estamos a ter uma evolução tão significativa que é possível. Estamos. Sabe que 2087 é ali já. É ali já. É isso. Está aí à porta. Mas vamos agora fazer aqui uma pequena pausa, até porque nós temos que falar do livro que vem aí, que vai ser apresentado já no dia 16 na Biblioteca de Oliveira de Azeméis. Estão todos convidados a estarem lá presentes, até para terem um livro autografado. Ele ainda não está aqui para nós podermos tocar. Eu não tenho físico, não tenho livro físico. Mas, começando aqui pela sinopse das Cartas de Sofia, este novo livro,
continua a andar à volta da liberdade, continua a andar à volta do amor, da natureza, continua a ter esta temática como pano de fundo, mas a Sofia, punida pela justiça, foi privada da liberdade. E foi privada durante alguns anos. Começa tudo por aqui, por alguém ser privado de liberdade. Exatamente. Foi sempre aquilo que eu nunca consegui aliar isso à liberdade. As pessoas falam levianamente, por vezes, da liberdade. E não se deve falar. Acho que a liberdade deve ser um sentimento pensado e sentido. É muito importante. A Sofia foi escrevendo cartas quando estava na prisão. Ela foi presa porque cometeu um crime, certo? Cometeu um crime, mas são duas. É a Sofia e a... Olha, agora já nem me lembro. É normal falhar um nome, isso é perfeitamente normal acontecer. Estavam as duas no mesmo quarto. Estavam as duas no mesmo quarto e a Laura. E viveram grande parte da prisão, as duas no mesmo quarto. Mas depois a Laura saiu mais cedo porque tinha uma pena inferior. E ficou a Sofia. E a Sofia entreteve-se naquele espaço a escrever cartas. Algumas sem destino. Quase todas sem destino. Mas houve, por exemplo, uma que teve destino. Podemos ouvir essa carta? Podemos. Não, é só um bocadinho. Um bocadinho, o excerto da carta. Custa-me por vezes respirar, de tão atrofiante ser o ar que respiro e que aperta o meu peito com garras impiedosas e pouco dadas em todos. Se não fosse a minha consciência ter a força da razão, a demência apoderar-se-ia de mim e deixar-me-ia estendida no tapete da loucura. Coitado. Isto significa que não foi nada fácil. Até porque, para contextualizar um bocadinho, ajudar os nossos ouvintes... Que personagem! Ela cometeu um crime, mas foi porque foi vítima, no fundo, de um engodo. Ela foi vítima do amor. Foi vítima, exatamente. Foi vítima do amor. Era tão forte que ela inocentemente alinhou nessa situação. E isto pode acontecer a qualquer um. E os livros podem ser um alerta para todos nós, que nós temos de estar atentos mesmo quando existe muito amor. E ela não devia ter feito isso. Mas o amor era tanto que ela, inocentemente fez. E pronto. E também aborda aqui um bocadinho a temática da droga. Da violação. E da violação. E da violação. Porque a outra personagem foi vítima de agora estava a faltar o termo, da violação doméstica vítima da violação doméstica é vítima da violação doméstica mesmo. Violação doméstica. Ela foi vítima durante muitos anos e até que um dia não aguentou mais. Estava na cozinha, o marido sofreu as consequências. Com o filho a assistir a tudo, pequeno. Até porque este filho que é o Martim, este filho, no fundo não compreende muito bem o facto da mãe ter sido presa, não perdoa. Nem o Mateus, não, abandonaram-nas completamente. O Martim e a Beatriz, que era a filha dele. Isto também pode levar a uma reflexão do leitor, o facto de muitas das vezes a própria família não pensar, não refletir na situação em si. Porque não basta só abandonar. Quer ver o quanto ficaram sós? Então vamos ouvir. Essa Laura que eu falava foi a tal da violência doméstica. Laura tinha acabado de cumprir uma pena de prisão de 10 anos e não sabia agora o que fazer com a liberdade. Ouveu os grandes e pesados portões da penitenciária a abrirem-se com um enorme estrondo, provocado pelo ferrolho, a desprender-se. Com uma maleta na mão e com o coração cheio de nada, ultrapassou o limiado portão, acenando ao guarda que estava de serviço. Olhou em redor e viu pessoas, carros, bicicletas,
a deslocarem-se de uma forma estranha. A pacatez com que viver estes últimos 10 anos contrastava agora com o frenesim de toda esta gente que se deslocava atabalhoadamente, acorrentados pelas suas obrigações, menosprezando o verdadeiro sentido da liberdade. Sozinha, encostada ao muro alto da penitenciária, passou-lhe pela cabeça ir bater ao portão que supostamente lhe restituiu a liberdade e implorar ao guarda para a deixar entrar de novo para o mundo onde se habituara a viver e onde afinal sentiu pedaços de liberdade que lhe estavam a faltar neste momento. Ela quis regressar. Tinha mais liberdade. O ser humano é, de facto, a controvérsia da sua afirmação. É algo complexo que raramente escolhe a unissonância para se afirmar, preferindo a dubiedade ao alinhamento, ou a cômoda quietude dos seus hábitos. Esquisito ser este que, por possuir a faculdade de pensar, sofre com a felicidade e é feliz com o infortúnio. E mais não digo. Isto chega-se a um ponto que não sabemos se de facto é melhor estar lá ou estar cá fora. Leiam um livro. O facto de haver, e quando falamos aqui de temáticas como a violação doméstica, muitas das vezes é preferível estar realmente enclausurado do que sofrer atrocidades que muitas mulheres sofrem, e aconselho de facto a ler este livro. E o que se passa com a Laura, provavelmente também com a Sofia, quando ficou livre. Se calhar também pensou exatamente o mesmo. Será que não será melhor eu continuar aqui a escrever as minhas cartas? Ela escreveu muitas cartas. A escrever as minhas cartas. E elas estão lá todas num livro. Todas. Dedicadas a maior parte a ninguém, mas com algumas com destinatário. E essas que têm destinatário, Rosa, eu choro ainda quando estou sozinho em casa. Não foi fácil. Foi fácil encontrar esse destinatário, que muitas vezes pode ser difícil de se escolher para se escrever a carta a. É o ser humano. A força do que o ser humano é capaz. Eu digo aqui que sofre com a felicidade e é feliz com o infortúnio. E isto choca as pessoas. Isto choca-me a mim. Eu choro. Eu peço que leiam este livro. É um livro que têm que o ler. Traz mensagens. As minhas mensagens. Não são mensagens de ninguém. São as minhas. Com muito amor, com muita liberdade. Aqui nós podemos dizer que realmente o Oscar coloca a liberdade, os sentimentos na escrita, faz do romance muito real, vivenciamos-los de forma Rosa, realista. Não é muito real, desculpe interromper, não é muito real, é real. É real, são situações que existem mesmo na nossa sociedade. E também, de certeza, coloca pedaços do autor. Temos aqui pedaços do Oscar nestes livros, neste novo livro. Então, quem escreve com a alma e com o coração... Tem que lá estar, Tem que lá estar. Tem que lá estar. Eu custa-me aceitar isso. Mas está lá sempre qualquer coisinha, não é? Não é qualquer, tem que estar. Então eu sofro, eu choro, disse-lhe. Eu choro ainda lá em casa, existe lá sozinho. Muito sentimento. Quando vejo aquelas duas mulheres, pá, quando sofro, quando sinto aquelas duas mulheres, eu choro, pá. Eu não consigo deixar de chorar. Porque... Se acha que é por causa de estar lá alguma coisa minha, que seja, não sei. Eu não sei. Sei que me provoca um sentimento de não sei de quê, de justiça, não sei. Deve ser justiças. Pessoas que não merecem. Merecem ser livres, porque eu escolho para escolher as personagens, como lhe disse há bocado, e para ser amigo delas, eu tenho que escolher como deve ser. E eu escolhi duas personagens que são muito... Agora são as últimas, mas são muito, já são muito amigas minhas.
E eu não posso ver sofrer os meus amigos. Não consigo, não consigo. Isto, chamem o que quiserem, mas eu não consigo. E sofro. E com este livro eu sofri. Ai, acredito que sim, porque é uma temática forte. Até Falo do amor. Até, existe aqui tudo um pouco, mas quando se fala de liberdade e privação dela... Muito. Há por trás sempre sofrimento. E sabe que grande parte do livro, uma grande parte do livro, está em volta da liberdade. Está aí. E que é cada vez mais necessário falar dela nos dias de hoje. Está aí. E este livro vai ser apresentado já dia 16. 16. Na Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis, às 3 da tarde, para que agendem lá em casa, para estarem presentes. O que é que vai acontecer nesse dia? O que é que vamos ter lá? Uma festa. Uma festa como sempre, não é? É uma festa. Vamos ter animação musical, vamos ter uma festa e vamos ver se eu me consigo conter na emoção. Porque, vou repetir, este livro mexeu muito comigo emocionalmente. Alguém me dizia, Oscar, não te deves deixar levar por tanta emoção. Mas o que é que eu faça? Eu não consigo. E sofri muito. Portanto, é um livro muito especial. Quem é que vai apresentar o livro? A doutora Margarida Leite. Uma excelente apresentadora que faz sempre uma boa resenha daquilo que quer transmitir. Que massacrou às a cabeça pessoas. Hoje à hora do almoço. Eu acredito. Ela é exigente. Massacrou-me a cabeça, porque eu não devia de ser assim. Então, percebo-a perfeitamente. Mas eu também lhe disse, eu sou assim, não consigo ser de outra maneira. É um beijinho para a Margarida. Grande mulher, um beijinho para ela. A Margarida faz um excelente trabalho também e quando lê também entra no livro e sabe depois nos transmitir aquilo que realmente lá está. E é sempre uma boa... Eu gostei muito da frase de hoje dela, a terminar, que me disse, eu queria continuar um bocado mais. Ela, não quero! Eu estou aqui enfronhado no livro. Gostei muito de estar enfronhada no livro. Estava ali, com o livro dentro dela. E ela gostei muito. Ela gosta muito de ruminar, não é? Ficar ali até tirar o máximo possível. E depois é uma pessoa que, a nós, que escreve, pelo menos a mim, eu falo para mim, dá-me segurança. Isto é importante. Porque quem apresenta o livro, às vezes, levianamente, as pessoas arranjam um indivíduo qualquer para apresentar o livro. É um erro. Porque quem apresenta o livro é uma pessoa, tem que ser uma pessoa muito especial. Muito especial. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Há imensos aí que apresentam livros. Mas é um erro. Tem que haver uma cumplicidade grande entre os dois. O autor. Eu também disse isso hoje. Ou ela a mim, já não me lembro. Isto temos que ser. Não somos dois, somos só um. Só assim é que conseguimos arrastar a narrativa por lá fora. E depois... E para que a mensagem passe. E depois fazer passar a mensagem. Porque o apresentador tem que passar a mensagem que o autor, de facto, pretende ser apresentador, apresentar um livro é uma coisa muito difícil, Rosa. Dá muito trabalho, é preciso trabalhar muito. E é preciso sentir, é preciso estar dentro do autor, porque senão a apresentação não sai. Concordo plenamente e está bem escolhido, porque a Margarida faz esse trabalho excelentemente bem. Aliás, ela conhece muito bem o Oscar, sim, ela conhece muito bem também as personagens do Oscar, ela já começa a viver com elas um bocadinho. Sim, espero que sim. Já se nota. Eu acho que sim. Já se nota que ela vive um bocadinho com as personagens do Oscar, é verdade. Oscar, nós estamos aqui já mesmo na reta final, mas antes de terminar, ainda temos aqui só um ponto importante. São os projetos futuros. Pronto, temos agora este projeto, que vai certamente andar também em digressão, a serem várias apresentações. Sim. Quem não puder estar, por exemplo, no dia 16, vai haver outra apresentação? Não está nada marcado, mas certamente vai haver. Mas pronto, terão um livro. Quem for muito longe, porque são essas pessoas que têm desculpa para não vir, não é? Exatamente, eu costumo, quando é nesses casos, eu costumo enviar pelo correio, por CTTs. Pronto, se as pessoas é a maneira mais fácil. Porque podem ter ouvido esta entrevista e ficarem interessados e curiosos, não é? Em conhecer realmente estas cartas e saber um bocadinho mais das cartas de Sofia e quererem ter o livro, mas estão muito longe e não podem estar cá no dia 16. Não tenho porque essa quem possibilidade. Puder estar no dia 16 não pode falhar. É na Biblioteca Municipal de Oliveira das Azeméis. Espero que seja uma festa. E vai ser de certeza, de que porque já é habitual. E eu consiga
Vai conseguir de eu certeza consigo absoluta. estar lá sem sentir demasiado a história. E projetos para o futuro? Já está a pensar noutro livro? Já. Mas este livro, eu, pela primeira vez, eu também, uma divulgação, mas não digo que lá está, mas é a primeira vez que eu termino um livro com notas do autor. Uma nota do autor. E esta história é tão complexa, tão complexa, tão complexa, que eu terei que não é continuar, eu não gosto da continuação, mas terei que, porque há pessoas que vão ficar com dúvidas. Eu também, mesmo a escrever, tenho algumas dúvidas. E eu só os posso tirar de mim para depois conseguir passar para as outras pessoas, explicando melhor no outro livro. Já comecei. Então já temos aí um projeto aí comecei. A ser trabalhado para o futuro. Vamos ficar aqui a aguardar. Já não é? comecei. Agora vamos dar um ênfase às cartas de Agora, Sofia. quero-me Vamos concentrar. fazê-la viajar. Não é? Vamos. Ela precisa de viajar e precisa também de sair destas cartas para serem lidas. E fazia-lhes tão bem, à Sofia e à Laura, fazia-lhes tão bem, tão bem, tão bem, ver as pessoas com o livro delas na mão. Não é meu, é delas. Ai, que lhes fazia bem. E perceberem que aquelas cartas não foram em vão. Não, elas vão ficar todas felizes e vão, se calhar, recuperar um bocadinho da sua liberdade. Eu estou a responsabilizar as pessoas que lá vão. Vão sentir, moldar um pouco a sua liberdade com a presença de muitas pessoas. E isto é uma com mensagem, o livro na mão. Isto é uma elas vão mensagem sentir também, isso. Vão sentir isso. É uma mensagem também para a nossa sociedade. Tenho a certeza. Poder mudar um bocadinho através da leitura. Através da leitura. Daquela leitura. Porque nós, ao lermos, também nos estamos a transformar. Estamos. E foi muito boa esta conversa, Oscar, estamos mesmo no final. Nós vamos terminar com uma leitura, eu não sei se o Oscar quer terminar com uma leitura do livro das cartas de Sofia ou se quer terminar com um poema. A escolha se der é tempo, do Oscar. São coisas pequeninas, eu Dá fazia tempo, pode ser, ou então terminamos com um excerto, mas antes disso vamos despedir lá para casa. Eu vou aproveitar, a câmara é aquela, despedidas, a convidar as pessoas para estarem no sábado, aquele abraço poético. No sábado, dia 16. Bom, eu vou-me despedir com o amor. Eu, quando falo de amor, é na sua total dimensão. Amor à vida, amor às coisas, aos animais, às pessoas. É esse amor. E também aos seres humanos. E escolhi aqui um bocadinho só para também escolher um género de amor diferente. Ela sentiu-se flutuar. Ia dizer qualquer coisa, mas de imediato sentiu a mão dele tapar-lhe a boca, fazendo-a desistir. Agora não, sussurrou. Preferiu então deixar encaixar-se nos braços dele, conduzindo terna e vagarosamente pela casa, até à outra extremidade do corredor, onde se encontrava o quarto decorado à boa maneira chinesa. A cama era redonda, o teto era um espelho único, e o chão, um manto de peles naturais. E foi neste cenário idénico que Martim e Beatriz se viram desaguar em cima da cama, envoltos numa volúpia analgésica que os impediu de sentir e tomar conhecimento de tudo o que se passava à sua volta. Foi assim que os dois corpos se fundiram num verdadeiro deleite, apenas com o testemunho de um kimono preto em cetim, de umas calças verdes, de uma camisa, de umas trouxas pretas e de umas cuecas vermelhas que jaziam desordenadas no tapete ali ao lado. Obrigada, Oscar. Vamos só despedir para terminarmos então com um poema e fecharmos este muito programa. Eu vou aproveitar lá para casa para me despedir também e dizer aos nossos ouvintes que não se esqueçam que no dia 16 o Oscar vai estar na Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis. Apareçam às 3 da tarde para poderem ter as cartas de Sofia autografado, um livro, um novo projeto do Oscar. E já sabem que eu volto na próxima semana com mais um Culturando. Sejam sobretudo felizes e agora vocês vão ficar com a despedida do Oscar e com a leitura de um poema. Mas apareçam mesmo, porque vão contribuir para que duas pessoas tenham mais liberdade, a Sofia e a Laura.
esta viagem teve um fim. Olhem bem para mim quando eu morrer. Olhem bem para mim antes de me atrofiarem com terra. Olhem bem para os meus olhos cerrados. Olhem bem para a vitalidade da minha alma. Não desistam de me olhar. Descubram onde pus a felicidade. E se a descobriram, sejam felizes, porque viram que o sítio onde a encontraram é pequeno como o mundo e grande como as almas apaixonadas. Obrigada, Óscar. Até à Obrigado próxima. eu.